E aí, brasileiros? Sejam bem-vindos ao Cinema Raiz, eu sou Felipe Pereira, crítico de cinema, e hoje nós falaremos sobre o quê? Sobre Han Solo, uma história Star Wars, um filme do Ron Howard aí, que, graças a Deus, chegou para todos os fãs de pessoas que atiram primeiro, pessoas que gostam de cafajestes, Enfim, o filme passou por uma série de polêmicas, muito parecidas com as polêmicas que também rolaram nos outros spin-offs de Star Wars, né? Dos filmes que não fazem parte da saga principal de tudo aquilo que o George Lucas criou, né? A exemplo disso teve o Rogue One, que passou por algumas refilmagens. Dizem até que o Gareth Edwards, que foi o diretor, não filmou essas novas cenas. Aconteceu também com o filme do Josh Trank, que o Josh Trank ia fazer, que tá num limbo, né? Porque já falaram que ele estava cancelado, depois falaram que talvez ele aconteceria, depois anunciaram que era um filme do Boba Fett. E esse filme também passou por isso, né? Porque saíram os dois diretores, a dupla de diretores, né? Que era o Christopher Miller e o Phil Lord. Tinham feito lá o Anjos da Lei 1 e 2. E depois chamaram o Ron Howard como bombeiro oficial de Hollywood. Acho que mais do que ele, só o Joss Whedon aparece para poder apagar incêndios em Hollywood, né? E por incrível que pareça, por mais polêmico que isso possa ter sido, no final das contas, ele consegue aparar bem essas arestas e faz um filme que é moderadamente top, não é aquela coisa, nossa, vai acabar o mundo por causa do Han Solo, não. Mas é legal, bem divertido. Bom, assim, uma das principais polêmicas envolvendo o Han Solo era o rapaz que fez o papel do Han Solo, né? Que é o Alden Ehrenreich, que é um rapaz que tem um sobrenome bem pronunciável. Assim, o maior problema, ao meu ver, apesar de todas as expectativas péssimas que tinham em relação a ele, é que ele não consegue expressar uma coisa multifacetada, como o Harrison Ford fez lá na Nova Esperança, né? Nos filmes anteriores, o Harrison Ford era um personagem cheio de camadas, ele era um cara complexo. Você olhava pra ele e você via humanidade no personagem. No entanto, essa versão do Han Solo, ela é muito calcada naquela coisa de ele é um bom moço, mas ele se finge de cafajeste, sabe? Não tem muitas nuances. A favor disso, também tem o lance dele ser um personagem completamente iniciante. O filme mostra ele começando a ser um caçador de recompensas. Bem parecido com o que acontece com o Daniel Craig lá no James Bond Cassino Royale, onde é um agente secreto em formação, né? Ainda que lá no Cassino Royale ele tenha também muito mais nuances, né? Então, é um argumento um pouco polêmico, assim, até um pouco incongruente, mas não compromete o resultado final do filme. No filme, há um número considerável de fanservices. E a maior parte desses fanservices, eles não são exatamente gratuitos. Mas você sabe o que é gratuito? Gratuito é você se inscrever no canal da Brisa de Cultura e dar aquele like marotinho que só você sabe dar, porque isso ajuda a gente imensamente nos nossos vídeos. O filme ele tem alguns saltos temporais no decorrer dele que ajudam a mostrar grande parte da trajetória e da jornada e das coisas que tornam o Han Solo um mito, né? E bem, essas coisas, elas são muito caras aos fãs, né? Tanto o primeiro encontro dele com o Chewbacca é muito legal, muito bem construído dentro da trama. A primeira vez que ele encontra o Lando Calrissian também é maravilhosa, né? Com Donald Glover, assim, muito bem exemplificado, cheio de capas. E é uma pena, inclusive, que ele tenha tido tão pouco tempo de tela. Promete-se que talvez vai acontecer um filme solo dele, deveria acontecer, porque ele está muito bem no papel. O primeiro encontro dele com a Millennium Falcon é uma coisa extremamente emocionante. Quando ele pilota a primeira vez a Millennium Falcon, é um negócio que também causa orgasmos nos nerds. Tem a corrida lá de Castle em menos de 12 parsecs que ele cita lá no Nova Esperança e que é muito, muito legal, uma sequência muito legal. Isso tá no trailer, isso não é spoiler. Pelo amor de Deus, né, gente? E, cara, todos esses momentos criam um carinho muito grande entre o espectador e o filme, né? E, cara, se você consegue causar alguma nostalgia no seu espectador, no mínimo você está acertando em alguma coisa, né? E o Ron Howard consegue fazer isso, a despeito até de todas as polêmicas envolvendo a direção dele. Bom, da parte dos personagens novos, a sorte não foi tão grande quanto com os personagens antigos e com os elementos mais velhos da mitologia em torno do Han Solo, né? De destaque positivo, tem a Android L337, que é uma copilota do Lando, e, cara, ela é sensacional. Ela tem todo um subtexto político ali, que obviamente é tratado como piada,
mas que vale muito a pena de ver, porque Star Wars sempre foi uma série, uma cinesérie, que discutia a política de uma maneira bem tranquila, sabe? Não é panfletária, mas discute sobre eventos revolucionários. Tem o Saul Guerreiro lá no Rogue One, que claramente é uma referência ao Che Guevara. Tem toda a questão do Império do Mal, que é muito parecido com o Terceiro Reich alemão. E a personagem dela é muito rica. E lembra bastante também o que aconteceu lá no Rogue One. O personagem Android também rouba a cena. E o BB-8 no Last Jedi e no Despertar da Força, né? Que também roubam a cena. Agora, os personagens humanos já tem uma questão um pouquinho polêmica em relação a eles. Tanto o personagem do Paul Bettany quanto do Woody Harrelson são personagens que têm muito tempo de tela, mas que não transmitem muito carisma. Você não se importa muito com as questões deles, né? O máximo que você se importa é com os intérpretes, né? Pô, eu gosto do Woody Harrelson, automaticamente vou gostar dele. Não, sabe? O personagem dele não é tão bem construído quanto aparentava ser nos trailers e nos materiais de divulgação. Já a Qi'ra, né, que é o par romântico do Han Solo, feito pela Emilia Clarke, apesar da Emilia Clarke claramente não ser uma grande atriz, ela consegue transmitir um carisma muito forte, sabe? Você se importa com as situações que acontecem com ela, né? Tal qual a Daenerys no Game of Thrones. Acho que as pessoas veem Game of Thrones por causa do Daenerys, né? Ou não? É por causa da anão, pode crer. Não tem anão nesse filme, mas poderia ter. Acho que sempre devia ter anão. Tem um filme com Bozo. Anão, tem que ter anão. Anão Bozo, ia ser foda. Mas assim, ela é muito carismática e ela manda muito bem quando ela aparece, né? Lembra muito o carisma dos atores brucutus, né? O Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, que, assim como ela, também eram muito bombados. Bom, no final das contas, apesar da troca de diretores, né, e da expectativa anterior que se tinha de Han Solo, uma história de Star Wars, ser um filme mais ousado, mais fora da caixinha e esse negócio todo, não se manifestou esse medo de verdade dentro do filme, né? Ele é um filme bastante quadradinho, ele é bem comedido, ele não é audacioso. Isso é curioso porque você está tratando de um personagem que é extremamente sacana, né? Que é o Han Solo, e todos os caçadores de recompensa de Star Wars são também muito sacanas. Mas apesar disso, e apesar de ser um filme meio quadradinho, ele não satura em absolutamente nada. Se a gente comparar, por exemplo, com os filmes de origem dos heróis da Marvel, você percebe que tem uma fórmula ali desgastada. Nos spin-offs de Star Wars não tem acontecido isso. Até porque Rogue One é um filme completamente diferente desse Han Solo. Não sei como é que vão ser os próximos filmes. O filme do Obi-Wan Kenobi, se acontecer o filme do Boba Fett, se realmente rolar um spin-off com o Lando, se eles vão ter esse mesmo formato. Até agora, não tem acontecido uma repetição de fórmula. Então, falar sobre isso é basicamente futurismo, né? Se as pessoas vierem reclamar sobre isso, você fala, você está sendo futurista. Isso não é legal. E é basicamente isso. O filme, ele trata de algumas pontas soltas dentro da cronologia e responde questões que todos os fãs de Star Wars gostariam de ter respondidas, né? Ao contrário da trilogia prequel, né, que a gente já falou no vídeo, vai aparecer em algum lugar aqui, em que o George Lucas basicamente respondeu só o que ele queria que fosse respondido e não mostrou as coisas que todos os fãs queriam em 3 filmes. Esse filme responde uma penca das perguntas que eram feitas em relação a Han Solo e consegue responder isso muito bem, né? Então, de repente, o problema era esse, né? O George Lucas, conduzindo os filmes da sua própria mitologia, não conseguia fazer as coisas minimamente legais, né? Bom, é isso. Esse foi Cinema Raiz. Não se esqueça de se inscrever no canal da Brisa de Cultura. Escreve aqui no comentário o que você achou do Han Solo, o que você achou da nossa análise, né? Se você acha que a gente está sendo gratuito. Veja o Quebra Lírica, nosso programa sobre rap nacional, muito legal, apresentado pelo Fábio Souza e pelo Anderson Mou. E um beijo no coração de vocês. Arrua nós.